Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Leide, sou terapeuta de reprocessamento generativo. O que é esse reprocessamento generativo, né? Diversas coisas acontecem na nossa vida desde a infância, desde que a gente nasceu, e a gente processa isso de uma forma dentro do nosso inconsciente, fica gravado ali a vida toda de uma forma específica. Quando a gente faz aí o reprocessamento, a gente utiliza algumas técnicas onde os seus neurônios, onde suas conexões neurais vão reestruturar aquelas informações de uma forma diferente. É algo bem eficaz, bem bacana, então por isso que se chama reprocessamento. A gente vai reprocessar aquelas informações. E hoje eu vou dar para vocês algumas dicas bem bacanas sobre traumas e como que você desenvolve uma resiliência em relação a isso. Essas dicas são valiosíssimas e eu quero que você esteja atento para cada uma delas. Mas antes de trazer essas dicas, eu queria só passar para vocês o seguinte: não adianta a gente ouvir tanta coisa, a gente estudar muita coisa, tem muita coisa boa na internet, né? Assim como tem coisas ruins, a gente sabe que tem muita coisa, muito conteúdo bacana. E tem gente que ouve muito, estuda muito, adquire muito conhecimento. Só que a chave para você ter uma mudança aí de vida na sua mentalidade, no seu dia a dia, para ter uma vida melhor, mais leve, feliz, né, equilibrada, é você praticar. E só para você entender, né, o que é um trauma? Um trauma, ele é um evento com impacto emocional muito forte que acontece na sua vida, algo inesperado, que dói muito dentro de você, que mexe com a sua identidade, que mexe com quem você é. Então, é um impacto muito forte emocional. Isso é um trauma. Eu vou trazer um exemplo para você de algo que aconteceu comigo. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tava na minha casa, brincando, fazendo uma casinha de barba, era pequenininha, né? Era criança, tava lá um dia tranquilo, um dia normal. E aí, de repente, chega uma notícia. Chega 2 pessoas lá em casa e chegam já com um semblante muito mal, né? Muito caído. E essas pessoas chegam e falam pra minha mãe, ó, senta que eu tenho uma notícia pra te dar. Eu tava lá brincando com essa casinha de Barbie, com as minhas coisas. E aí meu coração já acelerou, falei, uma coisa ruim, né? O clima tá pesado, é uma notícia ruim. Minha mãe sentou, começou já a chorar, perguntar o que foi, foi com a minha mãe, aconteceu alguma coisa com a minha mãe. E aí, de repente, eles trouxeram a notícia ruim, uma notícia que mudou nossa vida, que mudou o dia, mudou tudo. Foi algo impactante, algo forte, que aconteceu de uma hora para outra, inesperadamente. Eles falaram, ó, o seu irmão foi passear na praia, né? Meu tio tinha ido passear na praia a primeira vez, conheceu o mar, e trouxeram a notícia de que ele tinha falecido, morreu afogado junto com o melhor amigo dele. Isso ficou gravado dentro de mim de uma forma muito forte. Um impacto emocional inesperado, muito forte, que mexeu com toda a minha estrutura. Eu era pequena, mas eu entendi muito bem o que aconteceu. E eu nunca consegui, desde pequena, lidar muito bem com perdas, né? Sempre tive essa dificuldade, então para mim foi um impacto muito forte, emocional. Até um tempo atrás, enquanto eu não tinha reprocessado isso, enquanto eu não tinha transformado essa memória ruim em algo de superação, sempre que eu lembrava, eu sentia angústia, sentia tipo um nó na garganta, sentia vontade de chorar quando eu falava, porque era uma lembrança muito ruim para mim. Então, era um trauma emocional. Quando a gente transforma esse trauma emocional em superação, quando a gente consegue modificar isso dentro da nossa mente, automaticamente quando você fala disso é uma lembrança apenas, não é algo que te faz mal. Quando a gente tem um trauma, tudo que é relacionado àquele trauma vai te trazer algum malefício, porque são os gatilhos que vêm quando você passa por alguma situação muito semelhante. Então, sempre que eu ia na praia e via o mar, eu lembrava de uma forma negativa. Eu tinha aquele medo enorme de mar, de praia, de, poxa, é algo ruim. Por quê? Porque aconteceu, tudo associado a esse evento traumático. Então, isso é um trauma, um evento impactante na sua vida. Então, tem pessoas que têm perdas inesperadas, isso se torna um trauma. Tem pessoas que sofrem violências inesperadas. Então, diante de um assalto, a pessoa foi algo inesperado que aconteceu de uma forma muito impactante, houve de repente uma agressão física, uma agressão verbal, psicológica, e aí aí aquilo se torna um trauma muito grande na vida da pessoa. Tem violência sexual,
Hoje em dia a gente tem notícia aí de muitas pessoas, até famosas, que passaram por violência sexual na infância. E hoje, infelizmente, isso tá muito comum e as pessoas mais próximas, né, as pessoas que às vezes a gente mais confia, pessoas da família, que são os agressores, que são as pessoas que praticam esse tipo de violência sexual. Você imagina o trauma que isso traz? Porque às vezes são pessoas que são de confiança, né, na mente da gente, e são as pessoas que a gente acha que nunca teriam coragem de fazer isso e acabam atingindo dessa forma tão agressiva, né, psicologicamente, que é um abuso sexual. E aí as pessoas são agredidas, são violentadas psicologicamente. Então, às vezes não é só violência sexual e física, né, que é aquela violência onde você leva um tapa na cara, onde existe aquela briga, aquela agressão física. É agressão psicológica também. Então a pessoa tá ali num ambiente tóxico, tá ali vivendo um relacionamento tóxico, onde ela é agredida verbalmente todos os dias, e quando você todos os dias é agredido de uma forma que te machuca, e aquilo acontece constantemente, são pequenas pancadas emocionais que você leva todos os dias, aquilo se torna um trauma e pode estar te fazendo muito mal hoje, pode estar interferindo na sua vida de uma forma muito negativa. Então tudo isso são traumas emocionais, mudanças drásticas, às vezes uma mudança inesperada, aconteceu alguma coisa na sua vida, você precisou mudar dali onde você vive, onde você mora, e aí aquilo te traz um trauma terrível, porque mexe com toda a sua estrutura, com todo o seu conforto, com toda a sua estabilidade ali, você precisa mudar. Às vezes a notícia de que você perdeu o emprego, você tá despedido, a partir de amanhã você não vem pra cá. E aí você pensa assim, e agora? O que eu vou fazer? Perdi toda a minha estabilidade, perdi meu chão, porque às vezes era algo que você acreditava que ia durar por mais tempo. Então isso tudo traz traumas, tá? E como que a gente supera? Eu vou falar duas coisas aqui pra vocês de como superar o trauma. E é muito importante que isso aconteça quando você identificar um trauma. Porque o trauma pode acontecer na infância, na adolescência, mas ele pode acontecer na vida adulta também. E ele pode estar acontecendo hoje com você. De repente você está vivenciando situações traumáticas na sua vida. E como que você faz para superar esses traumas? Primeiro, não fuja de si mesmo. Comece a olhar para dentro de você e ver tudo aquilo que te fez mal ou que tá te fazendo mal. Então, às vezes, a gente tem costume de sufocar nossos sentimentos. Não, isso vou deixar pra lá. Eu não vou pensar nisso. E aí você tá sufocando algo que te fez tão mal ou que tá te fazendo mal. Você precisa se conhecer, precisa entender que isso tá te fazendo mal de alguma forma. Às vezes a gente deixa lá escondido as 7 chaves no fundo do nosso coração, no fundo do baú, e pensa assim, não vou pensar nisso. Não quero falar, não quero pensar sobre isso. Só que durante as sessões de terapia, já atendi pessoas que foi só tocar no assunto, a pessoa começou a chorar. A pessoa começou a se contorcer de dor. Dor emocional, dor interna, que gera dor física também. Então, tem coisas aí que estão guardadas que você quer fugir, mas que na verdade estão te fazendo mal todos os dias. Então não fuja dessas dores, não fuja de si mesmo. Identifica o que me faz mal. Deixa eu lembrar. Às vezes a pessoa sofreu um abuso sexual e guardou isso lá, 7 chaves, não quer lembrar. Não quer lembrar de nada que aconteceu naquele dia. Só que se você continuar fugindo disso, isso daí vai te perseguir o resto da vida. Então é muito importante que você enfrente, que você identifique que está te fazendo mal. E quando você identificar, vai precisar ser resolvido esse problema. Você vai precisar resolver essa situação dentro de você mesmo. E dá para fazer isso. A gente precisa começar a identificar por que me faz mal. Será que está fazendo sentido eu carregar essa pessoa? Será que tá fazendo sentido eu não perdoar? Ou será que tá fazendo sentido deixar esse trauma te consumir todos os dias, sendo que é uma coisa que aconteceu lá no passado e isso de repente tá te fazendo mal todos os dias, você tá permitindo com que isso aconteça. Então, é identificar o trauma e resolver, ir lá enfrentar, perdoar, que seja através do perdão, que seja através de tirar essa culpa que tem dentro de você, e é só você ir pra cima, você enfrentar mesmo esse problema, isso que tá te fazendo tão mal. E como que a gente desenvolve resiliência emocional? Só para complementar isso, tá? Primeira coisa, existe um bloqueio, que é o bloqueio do vitimismo.
Tem pessoas que são extremamente vitimistas. E o que é vitimista? É colocar a responsabilidade do que acontece hoje na sua vida em outra pessoa, ou em uma circunstância, ou em uma situação. Então, todas as pessoas que são felizes, o fato da pessoa ser feliz é uma decisão que ela toma todos os dias. Não é que a vida de ninguém é fácil. Todo mundo tem os seus próprios problemas, tem os seus próprios fantasmas, né? Todo mundo tem um passado, às vezes, não muito legal. Todo mundo tem uma história, às vezes, difícil, né? E todo mundo tem os seus fantasmas internos. A gente tem nossos problemas internos. Às vezes você pensa, nossa, a vida daquela pessoa é maravilhosa. Mas você não conhece o coração da pessoa, você não sabe o que ela tá vivenciando todos os dias, qual foi a história dela. Às vezes uma história de superação, de dificuldade, tem muitas coisas que ela tá tentando resolver dentro de si. Então, a pessoa quando é vitimista, ela coloca a culpa da situação dela atual em outros. Ou numa circunstância, ou numa pessoa, ou numa situação. Qualquer pessoa é culpada, menos ela. Qual que é o método da felicidade? O método da felicidade é você colocar: eu sou feliz, sou grato por hoje, por quem eu tô me tornando, pelo que eu aprendi. O passado serve como aprendizado. O meu presente eu vou superar a cada dia. Eu não vou desistir de mim, não vou desistir dos meus sonhos, e você entender que vai dar tudo certo. Se você não desistir, se você superar, se você trouxer as coisas que aconteceram no passado como aprendizado. Então não se vitimize, isso é um bloqueio emocional, o vitimismo. Você tem que se responsabilizar por você, se responsabilizar pela sua vida. Se responsabilize. Não seja vítima do passado. E por último que eu vou falar aqui pra você, uma chave para você ter aí essa resiliência emocional todos os dias. Isso é uma chave muito preciosa. Viva intensamente a vida. Vive intensamente porque ela passa muito rápido. O que é viver intensamente? É você ir lá e, vou pular de paraquedas amanhã, eu vou praticar esportes radicais, eu vou viver diante de perigo todos os dias. Não, não é isso que é viver intensamente. Não é você largar tudo e não é. Viver intensamente é você decidir dentro do seu coração, dentro da sua mente, que você vai superar o passado, vai perdoar aqueles que te fizeram mal, e que você vai decidir ser feliz hoje. Não tem nada que precisa acontecer para você ser feliz. Felicidade é um estado de espírito. Não depende do que você vai ter. Depende de quem você é e da posição que você toma hoje. Então, vive intensamente. Você tem pais vivos? Tem muita gente que gostaria de ter os pais vivos. Você tem filhos? Tem mães que acordam chorando porque perderam seus filhos da forma mais drástica que você possa imaginar. E se você tem filhos, acorde agradecendo a Deus. Deus, obrigada pelos meus filhos. E você que perdeu o seu filho, eu sinto muito. Mas existe um tempo para todas as coisas. E a gente precisa vivenciar a fase de luto. E a gente precisa entender que eles descansaram, que eles estão no lugar melhor. Vivenciar, e esse entendimento vai vir aos poucos dentro do seu coração. Então, ser feliz e ser grato por tudo que está acontecendo na sua vida, porque tudo é um aprendizado. E para você guardar no seu coração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam com o bem. Guarda isso dentro do seu coração sempre, tá bom? Um super abraço para vocês terem mais dicas, mais conteúdo. Eu sempre vou estar trazendo aqui para vocês insights, dicas de como você ter uma vida mais equilibrada, mais leve, mais feliz. Me acompanha, já curte aqui esse vídeo se você gostou, se fizer sentido para você, compartilha e comenta aí o que você acha. Você vivenciou algum trauma que te fez muito mal? E conta pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua vivência. De repente vai ajudar outras pessoas aí que estão passando pela mesma dificuldade, tá bom? Um super abraço para vocês, tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.